Foi uma, né? Sim. Olá, tudo Voltamos. bem? Boa noite! Vamos, galera. Começa Vamos a lá, subir vamos ver o aí. pessoal vir, porque a gente teve uma falha técnica no nosso primeiro story. Story não, né? Nossa primeira Live. live. E vamos lá, vamos ver quem entrou aqui. Ai, que bom que vocês voltaram, gente! Sejam bem-vindos Que bom. novamente. Faz um figa aí pra dar tudo certo, que eu vou chamar a Sil aqui. Oi, Pri! Pra Boa ela entrar, né? noite! Oi, Ari! Tô te vendo, Ari. Ari super mãezona, hein? É mãezona? É. Que gostoso, gente. Precisa agora aprender a cuidar de si só. Opa! Aqui, né? Vamos lá, gente. Ai, vamos fazer um figa aqui pra ver se dá tudo certo. Ai, Silvia! Estamos te vendo, mete agora pra nós. Caramba, ai, ela fica travada pra gente. A Silvia tá travada pra vocês também? Silvia, tá Meninas, escutando? não tem problema. Let's go. Então vamos, continua que daqui a pouco entra. Então bora. Let's go, vamos continuar lá. E aí, assim, voltando no que eu estava dizendo, né? Com relação ao que eu ia colocar muito entre aspas, tá? Quando a criança apresenta uma birra, o que ela quer dizer, né? Então, era um pouco disso que eu estava falando, que às vezes a gente fica muito perdida sem saber o que a nossa criança tá querendo dizer pra gente enquanto mãe, né? Fora isso, 500 mil culpas que as mães carregam por ser mãe e por fazer mil coisas ao mesmo tempo e achar que não tá sendo mãe perfeita, né? Enfim, e aí eu tinha mil caraminholas na cabeça há 7 anos atrás. E aí fui estudar, porque eu não sou uma pessoa muito conformada, né? E fui estudar para tentar entender o que é que estava rolando ali comigo e com a minha filha mais velha. Que legal, Sil, saber que foi assim que começou. E olha, é uma coisa que você fez que, assim, claro, deve ter te ajudado imensamente, mas talvez naquele momento você nem pensasse o quanto você ia ajudar outras mães também, né? Com esse estudo todo dedicado a isso. Verdade, Mi. Quando eu fui para o curso da constelação, né, um curso de 2 anos, aí, então é um curso de finais de semanas intensos, muito intensos, são encontros consigo mesma, de autoconhecimento, e para depois a gente usar isso como uma ferramenta terapêutica, eu fui para entender qual era o meu papel dentro do meu sistema familiar. Lá, tem gente falando que a gente nunca se acha perfeita. Eu vou falar disso. Segura um pouquinho essa questão do perfeito, que eu acho super importante a gente falar, tá? E aí eu fui entendendo qual era o meu papel dentro da minha família de origem, pai, mãe, irmãos, né? E o quanto que isso depois repercutiu na minha função mãe. Então, o quanto que ocupando o meu lugar de filha dentro do meu sistema familiar, entendendo que os meus pais vieram antes, que me deram o que puderam ter dado da maneira que foi, e sem ficar pedindo e cobrando que pudessem me dar mais ou menos, ou reclamando como uma criança, eu pude assumir o meu papel de adulta e cuidar das minhas filhas. E aí cuidar do meu relacionamento, né? Enfim. Um tapa na cara necessário, eu diria, né? Ser mãe é tomar vários tapas na cara todos os dias, viu? Inclusive escutar que você não é uma boa mãe, que você é ruim porque você põe limites, né? Isso é todo dia. E aí, se você é uma mãe que não aceita críticas, ou uma pessoa que não aceita críticas, aí, desculpa o palavreado, mas ferrou. Porque eu vi isso de um filho, né? Aí ferra de vez, né? E escutar crítica, às vezes, a gente não tá muito bem preparada, né, Sil? Ainda mais no momento aí de fragilidade, de você reconhecer um novo papel que você não estava acostumada. Quando a crítica vem de alguém cujo afeto é muito intenso,
chega diferente na gente, né? Olha lá, a Natália falando, acorda, levando tava na cara e dorme também. Dorme também. Teve uma outra pessoa aqui que escreveu que quando vem o segundo filho também começa a divisão. Sim, eu senti muito isso com a chegada da Bela, né? Achava que não ia amar do mesmo jeito e não ama do mesmo jeito, gente. A gente é uma segunda mãe para o segundo filho, só ama com mais amor, entende? Uau! Segunda mãe para um segundo filho, eu gostei disso. Aqui, ó. Você vê aqui o braço enfiado. Que interessante isso, Sil. Eu sou a filha mais velha da minha mãe. Entre eu e o meu irmão, a gente tem 7 anos de diferença. Eu também. Então eu vou fazer 7 anos. Olha, gente, é mole. E aí, assim, a gente já vivenciou, então, como é ser filha única. E eu lembro que eu levei um baque por 7 anos. E eu lembro que eu levei um baque, assim, meu Deus, perdi meu lugar aqui, né? E realmente, quando a Silvia fala dessa questão da gente entender que quando a gente cresce, a gente precisa ser adulta, né? E ter um papo de mulher pra mulher com a mãe, gente, isso é uma coisa muito fantástica. Transformadora. Ou se é. Olá. A Larissa. Minha tia entrou. Minha tia também é super mãe, tio. Eu tô vendo bastante supermães aqui. Tem meninas do meu curso que eu tô oferecendo aí do Reprogramação Materna. Tem meninas que me seguem, acho que tem meninas que seguem vocês também, né? E eu acho que é super importante a gente passar esse conhecimento pra frente, né? Um conhecimento que não é passado pra frente é um conhecimento morto, né? Não adianta a gente não replicar, né? Ô, Sil, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando... Não sei se vocês acompanharam os stories de hoje, que a gente foi gravando vídeos para fazer esse convite da live. E eu tô aqui intrigada. Qual é a diferença de maternidade e maternagem? Ah, sim, vou dizer. Dá uma segurada na pergunta aí, Pamela. Porque a gente precisa responder a mãe que escreveu que... Da mãe perfeita. Isso. O que acontece, né? Os nossos filhos não querem mães perfeitas. Porque eles não precisam ser perfeitos. Então, dentro da nossa fragilidade, a gente consegue mostrar que eles também podem errar. Importantíssimo. E que errar faz parte, né? Que errar faz parte. Inclusive, eles aprendem a se retratar e a se desculpar. Né? E a não precisar ter o controle de tudo. Porque se eu tenho uma mãe que precisa ter o controle de tudo, como é que eu vou ter um filho que me entrego para os propósitos da vida? Faz todo sentido. Ô, Sil, a pessoa que te falou da perfeição já se identificou aí, né? Não sei se você viu na tela. E acho importante você colocar essa questão do assumir a sua fragilidade, porque se tem alguém que a gente socialmente compara a heroína, é a figura da mãe, né? E aí, junto, claro, com esse elogio enorme, vem uma pressão gigantesca, né? De que o herói tem que dar conta de tudo, né? E a gente precisa aliviar a carga dessas mamães, né? Pois é, essa semana eu coloquei lá no Stories, assim, o quanto que eu precisei de um fim de semana inteiro para mim, né? Para cuidar das minhas questões e cuidar das questões com as minhas filhas, né? E aí eu gravei hoje uma coisa que eu vou colocar amanhã, mas já vou dar um spoiler aí para vocês. Na verdade, é o papel da Mulher Maravilha, né? A gente usa uma capa de Mulher Maravilha, que a gente já trazia isso antes da função mãe, né? Então a gente já... Porque todo terapeuta é um curador ferido. Né? E não é à toa que a gente vai ser terapeuta, porque a gente sabe exatamente onde dói, né? Sim. Né? E aí a gente já traz isso com a gente, né? Do papel de precisar salvar as pessoas, do papel de salvadora. E quando a gente entra na função mãe, a gente também acha que precisa dar conta de tudo. O quê? Não, a gente tá te escutando. Ah, vocês estão me ouvindo? É que vocês estão rodando pra mim aí.
Essa internet tá Não. cruel comigo hoje, hein? Eu acho que a sua tá meio cruel mesmo, Sil. Mas olha, os mas seus tudo ensinamentos bem. estão chegando, hein? Que bom. E tudo bem, assim, a gente se entrega ao inesperado, né? Isso é ser mãe também, é entender, isso é pra vida, né? Entender que trabalhar com a saúde mental é se entregar também para o inesperado e dizer, ok, o que você precisa de mim agora? Como eu posso ser útil agora? Porque se eu não tomo a vida, eu não vou conseguir ir para frente. Entende? Sim. Se eu não tomo a vida que os meus pais me deram, eu não consigo colocar o meu propósito para frente. Quando você fala em tomar a vida, é ter uma aceitação diante dela, Sil? É uma aceitação, é uma postura de aceitação, mas não uma postura de conformismo, né? Não uma postura de, eu me conformo com tudo. Mas se eu luto contra o que está chegando, ou se eu luto contra um filho que me desperta os meus piores sentimentos, como é que eu vou trabalhar aí? Aí eu vou ficar batendo de frente o tempo todo, né? Eu vou ficar batendo de frente o tempo todo com a vida e vou ficar batendo de frente o tempo todo com os meus filhos. Querendo que eles se moldem a uma caixinha. E aí, esse querer que molde traz muito sofrimento para ambos os lados, né, Sil? Muito sofrimento, Mi. Assim, a gente tem passado aqui por situações bem inusitadas com relação a escola online, né, diante dessa pandemia, assim. E aqui, celular, computador, televisão, era uma coisa extremamente regrada. Tinha hora para tudo, né? Inclusive pelo excesso de dopamina, pela dependência que tudo isso causa. E aí veio a pandemia, veio a vida e falou, toma essa, porque agora você vai ter que deixar seus filhos usarem o celular. Cara, Toma essa. E é muito dual isso para mim também, porque eu sei os malefícios que a internet causa para uma criança de 4 anos e uma criança prestes a fazer 7 anos. Eu sei as exigências da escola, que elas precisam fazer aulas online e as atividades, mas eu tô entrando num acordo com meu marido da gente achar um meio termo. Né? De entender, da gente entender que tá tudo bem se elas não conseguirem dar conta. Principalmente porque quando eu tô trabalhando, quem fica é o meu marido. E essa função para ele também é muito difícil, né? De agora ter que assumir, as posturas meio que se inverteram em alguns momentos. Ele tem que assumir alguns cuidados da casa, tem que assumir as tarefas de casa, então é muita mudança. E tá sendo muito perverso com as mães. Essa realidade não é uma realidade que a gente está preparada. Sim. Então a gente pode pegar mais leve, né? com as mães. Intensa. E como então, ser perfeita, né? Não dá. Não tem. Não existe mãe perfeita. Esses dias eu estava ouvindo um grande constelador, que foi um professor meu, falando isso. É muito interessante que a perfeição não existe. E quando a gente chega na perfeição é porque a gente morreu. Nossa, é forte isso, né? É forte. Então, pra que eu vou ficar lutando pra ser perfeita? Eu posso me ferrar. Peraí, dá uma pausa aí. Deixa eu só avisar pra quem acabou de chegar. A imagem da Silvia tá travada mesmo. A gente não conseguiu fazer com que ela se mexesse pra gente. Mas a gente tá seguindo o barco assim, porque o papo tá muito bom e a gente vai ficar só com o áudio dela por enquanto. Tá bom? Vai, Sil. Desculpa. Imagina. Porque quando a gente assume um compromisso, a gente tem que cumprir, né? Eu sou uma ariana que gosta de cumprir os compromissos e vocês também, né, meninas? Então a gente com certeza. de trabalhar com o inusitado. E o inusitado está se apresentando dessa maneira hoje pra gente e a gente diz sim pra isso e segue. Né? E segue. Com certeza. E segue. Então, assim, se eu fico me prendendo na minha vizinha, que é a melhor mãe do mundo, fitness, que cozinha super bem, que limpa a casa, né? Gente, desculpa, mas tudo isso é fake news. Não existe. Desculpa. Essa Mulher Maravilha não existe.
Não existe. E aí, se eu fico me comparando a essas pessoas, eu nunca vou chegar a esse padrão. Se eu tô bem comigo mesma e eu entendo que a minha posição no meu sistema familiar e eu tô fazendo o melhor que eu posso, por que eu vou me cobrar ser perfeita igual a outra? E que a gente nem sabe se ela é perfeita mesmo, né, Sil? A gente nem que não sabe é, como é a realidade dela. não existe perfeição, só Buda, Jesus Cristo. Desculpa, a gente não conseguiu chegar nesse nível de iluminação. Sim. Né? E nunca, e assim, o nosso propósito é conseguir ter o autocontrole, é conseguir as comparações, tá? Tem alguém falando das comparações. Nunca faz bem, né? A gente se comparar nunca faz bem. Mas para uma mãe deve ser pior, porque a autoexigência já é gigantesca, né? A comparação ela só vem aumentar o peso em cima disso, né? E a comparação existe também, meninas, a hora que nasce, assim, o meu nasceu de parto normal. Não, o meu nasceu de cesárea, porque a cesárea é muito melhor. Não, parto normal, olha, eu fiquei tantas horas em trabalho de parto. Existe uma comparação entre as mães desde a hora que você fala que você tá grávida. Aí o meu começou a mexer, sei lá, com 16 semanas, o seu ainda não mexe? Gente, é muita crueldade. E aí você vai pesquisar que hora que o filho tem que mexer pra saber por que o meu não mexeu. Gente, isso é muito cruel. É muito Como cruel. Como é muito mental cruel. assim? Fala pra mim. Deus é mais. E aí, depois que nasce, as mães podem me falar, existe a comparação assim, o meu dorme a noite inteira. E você que tem filho que não dorme nada, você quer matar aquela mãe, que seu filho não dorme nada, você tá quase enlouquecendo. O meu filho mama a cada 3 horas certinho, regrado. Caramba, cadê a individualidade dessa criança? Porque aí você tenta pôr a sua criança na caixa. E aí, o que o pediatra fala é lei. Deixa chorando, deixa chorar que ele vai aprender. Deixa não sei o que ele vai aprender. Gente, se a gente não souber escutar a nossa intuição e não tiver conectada com a gente, porque, desculpa se tem algum pediatra, se tem algum médico no grupo, mas quem entende de comportamento é terapeuta. E quem entende do seu filho é a mãe. Exato. Então, se eu não tô dando conta, enquanto mãe, de algumas questões que o meu filho traz, tudo bem a gente pedir ajuda. Tá tudo certo. Pedir ajuda. Porque toda mãe passou por alguma dificuldade. Não existe uma mãe que fala, é padecer no paraíso. Mentira, gente. Não é. É o encontro com a sua própria sombra quando você vira mãe. Quando você assume a maternidade. Lá, ó. Se a gente for ouvir o pediatra, a gente fica louca. E é mesmo. Meninas, se vocês deixarem, eu vou falando muito, porque tem muito conteúdo. Então, eu prefiro que vocês façam vamos pular para a próxima pergunta, então? Você quer responder aquela da maternidade e maternagem agora, ou a gente vai para as perguntas que o pessoal mandou? Não, vamos lá. Então vai, porque eu tô curiosa. Então fala já, pode falar. Eu quero saber, gente, o que é isso. Pra mim era a mesma coisa. Eu tenho o quê? A maternidade. Eu tenho? Então tá, explica isso, porque eu não sei o que é isso não. É assim, meninas, elas são muito parecidas, mas a maternidade, ela é uma característica feminina, certo? Só mulher pode ser mãe. Ok? Faz sentido? Sim. Tá. Agora, a maternagem é o ato de maternar. É o ato de exercer o cuidado. É o ato de cuidar e de como é que você assume isso dentro do seu sistema familiar. Como é que é a maternagem para você? Qual é a figura de maternagem que você teve na infância? Alguém perguntou alguma coisa. Meu filho não mamou por muito tempo e parecia que eu estava parando de amamentar as pessoas. E não ele. Para mim, tudo certo. Uma de cada vez, senão a gente não ouve. Tá. Talvez esteja indo áudio duplicado lá, né? Eu acho que sim. Muito
muito esclarecedor isso, Sil. Esclarece, Pan? Sim, muito, muito. E aí, existe uma questão muito importante, porque assim, a maternidade, ela não muda. O que muda é a maternagem. Os animais, as fêmeas, podem ter uma maternidade. Mas elas não. A maternagem delas é diferente. Sim. O afeto é diferente. O trato com o filho é diferente. Né? O cuidado, né? E aí a constelação traz uma coisa muito bacana. Que, lá, que bonitinho. Ah, que legal. É o marido da Milene. E aí, se eu fico querendo brigar com o que eu não tive, eu não vou fazer a minha maternagem de uma maneira libertadora, sabe? Tá? E é libertador, né, Sil? Agora é meu marido, gente. Agora é o meu. Ai, que legal. O marido não tá com as filhas, Sil? O marido tá com as filhas. Legal. Ô, Sil, então quer dizer que, assim, essa questão da maternagem, né? Então ninguém é igual mesmo. Cada um tem um jeito de maternar. Sim. Não tem uma regra. Perfeito. Não tem uma regra. E existem os bons costumes, né? Desculpa, fala de novo. Ah, tá. Mas aí a gente também pode entrar numa outra nuance, que o que são bons costumes para minha família e o que são bons costumes para a família do meu marido. Que aí é uma outra pauta. É uma outra live. É um desafio essa conciliação aí na criação, né, Sil? É um desafio essa criação a dois, né? É um desafio. E se eu não tô coadunado, se eu não tô alinhada com o meu marido no propósito da educação, a gente pode brigar e aí não tá legal. Porque os meus filhos, as minhas filhas só vieram porque um sistema meu e do meu marido se formou antes. Então, o casal, para a constelação familiar, o casal tem preferência. Nós viemos antes. Eu e meu marido viemos antes. Minhas filhas só vieram porque existiu essa união, entende? Sim. Nossa, que rico isso, né, Sil? E quantos casais colocam os filhos em primeiro lugar por achar que realmente é necessário e se perdem nesse contexto aí conjugal, né? A relação dos dois, né? Muito. É muito difícil, Para mim foi muito difícil, assim, porque aí eu achei que eu tinha que só maternar. Então, a partir de agora eu virei mãe. E aí eu esqueci de todas as outras funções. Ô, Sil, isso é uma coisa que a gente vê bastante, né? Assim, eu já trabalhei bastante com mulheres, né? E, em geral, a gente tem que trazer a mulher pro pensar para si, pro olhar para si, pro cuidar de si, porque a tendência dela é dar uma anulada. Mas a mulher que é mãe, isso triplica, né? A autoanulação, eu acho que ela vai assim num extremo até, claro, você aprender a equilibrar. Mas a tendência é se autoanular, né? Porque eu imagino o tamanho da responsabilidade que a mãe sente de ver um ser que depende dela, né? Não tem outro jeito. E aí, essa responsabilidade e esse peso com uma autoanulação, ao longo do tempo, traz um prejuízo gigantesco, né? Não só para a mãe, quanto para as crianças, né? Assim, muito bem pontuado, Mi. Nos primeiros meses, o bebê necessita da mãe, né? O tempo todo. Isso é um maternar consciente, assim. Você sabe que se você não alimentar, ele vai morrer. Se você não trocar, ele vai ficar ali, vai ficar podendo adquirir, enfim, diversos traumas infantis que a gente pode falar sobre isso também numa outra live, né? Então, nos primeiros meses, você se anula, assim. E se você não tem uma rede de apoio, fica muito mais difícil.
né? Eu lembro que com a minha primeira filha, da minha mãe chegar em casa, da minha sogra chegar em casa e falar, você não tirou esse pijama ainda? Tiro porque, gente, juro, o bebê só vê peito. O bebê não vê mais nada em você, né? E foi aí que eu dei uma pirada, assim, porque eu entrava naquela mãe suficientemente boa, de Winnicott, né? Graças a Deus a gente teve esse conhecimento, mas eu precisava ser a super mãe, eu precisava ser só única e exclusiva para ela. E aí a minha filha chorava e eu não entendia, porque eu tava ali, de braços abertos, né? Querendo amamentar o tempo todo. E eu não entendia por que ela chorava. Hoje, eu sei que ela chorava, né, para que eu me cuidasse. Porque a criança chora o sentimento da mãe. A criança vibra no cardíaco da mãe. Uau! Isso eu nunca ouvi. Que importante isso que você tá falando, Sil. Ô, Sil, repete a frase. A criança vibra no cardíaco com a mãe? A criança vibra no cardíaco, né, da mãe, é coração com coração. Tanto que quando a gente amamenta ou quando a gente vai dar mamadeira, geralmente é coração com coração, né? Até porque a criança leva um bom tempo para se dissociar da mãe, né? Para se diferenciar o eu do eu da mãe. E nesses primeiros meses aí, realmente ela tá tão entrelaçada, tão interligada, que o sentimento que ela externa, seu da mãe, faz todo sentido. Faz. E se a mãe não consegue apresentar o pai, vocês já sabem o que acontece, né? Sim. Se a mãe não consegue apresentar o pai na triangulação, ou se o pai não entra na triangulação e se ausenta, a criança fica dual, achando que só existe ela e a mãe, né? A Natália colocou os pais. Cadê? Pais, descobrimos porque a Bela chorou 3 anos seguidos. A Natália tinha um problema gravíssimo com a Bela, que é dela também, a filhinha dela. E ela não dormia, e a Natália ficou completamente desregulada. Se a gente soubesse que a gente sabe hoje, Nath, eu poderia te ajudar tanto. Você nem sabe, viu? Mas estamos aí, minha amiga. Vamos que vamos. Daqui pra frente. Oxi. A gente tem até uma pergunta que tem a ver com isso, Sil. Você acha que dá pra emendar mais uma? Claro. Estamos aqui pra isso. Vamos lá. A gente teve uma pergunta, Sil, aqui, relacionada assim. Como tirar o filho do quarto dos pais para dormir no quarto dele? Esse momento está gerando conflitos. Posso falar a verdade? Meu marido tá aí e não vai me deixar mentir? Não sei. Acho ótimo. Muito bom. E vou explicar o porquê, tá? Madu super dorme no quarto dela a noite toda e belezinha. Até por ser a primeira filha, né? Então, existe o primeiro filho sempre é muito responsável, tá? Sempre. Tem a característica de ser super responsável. Eu sou muito responsável. Sou muito responsável. Minhas amigas estão aí que não me lembro de vocês. Eu sou exceção à regra. Continua. Eu também sou primeira filha e é um peso, assim, você ter que ser responsável e não poder, né, sei lá, pisar fora da linha, assim, porque existe uma autocobrança, existe uma cobrança, a gente faz um combinado lá no céu de ter o primeiro filho e falar, tá bom, eu vou assumir tudo, né? E aí pro outro filho fica um pouco mais fácil, né? E aí, o que aconteceu? Quando a Bela chegou, eu já tinha um pouco mais desses conhecimentos que eu tô passando aqui, né? E eu fiz cama compartilhada com ela. Até por uma questão de logística, né? O meu marido precisava trabalhar no outro dia cedo, ela acordava todos os dias à noite e a Madu precisava dormir também. Então, o Rogério ia ficar com a Madu para ela dormir e eu ficava com a Bela, né? Amamentando, enfim. E fiz cama compartilhada. Só que a bichinha já tem 4 anos e ela ama uma cama compartilhada. Então, o que a gente faz? Assim, a gente leva ela para o quarto toda noite. Só que dá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ela vem correndo e fica com a gente. Eu acho que é isso que a nossa querida amiga está passando. É esse voltar depois que leva e o choro, né? Nessa hora aí do...
Então, gente, mas deixa eu explicar uma coisa, assim, né? Cada família tem o seu limite. Cada família vai dando o seu toque, né? Então, a dificuldade de dormir sozinha pode estar muito relacionada à insegurança na hora do parto e medo na hora do parto. E aí isso também dá pano pra manga para uma outra live, assim, né? Gente, a Silvia só tá colocando... Já levantou os 3 temas, né, gente? Olha, nós vamos ter que marcar outra live logo, tá? Vocês não concordam, gente? Rápido. Vai, Sil. Eu falei que se vocês me deixarem eu vou falando tudo, porque eu sou tão apaixonada por esse tema, porque esse tema me transformou tanto, que se vocês me deixarem eu vou falando e esqueço a hora, né? Mas vamos aproveitar. Obrigada. Uma coisa muito importante da gente dizer agora, assim, a gente está no meio de uma pandemia. Somos mamíferos. Mamíferos necessitam se autorregular em banho, em rebanho. Observa como os animais dormem. Tudo juntinho. Dorme tudo juntinho, né? E aí, nesse momento, talvez a criança que vá para a cama dos pais está precisando se autorregular dessa maneira, de ter o acolhimento. E se tudo bem para a família, tá tudo certo, sabe, gente? Não tem muita regra, não. Para mim, tá? A minha forma de compreender. E que é libertadora, né, Sil? E a gente pode olhar também aí a criança como um mensageiro, como um porta-voz, né? Assim, o que é que essa criança está dizendo para mim de noite? Bela acorda de madrugada, ela nasceu de madrugada. Entende? Faz todo sentido. Ela foi tirada de madrugada, não foi? A gente não esperou ela nascer. Nossa, que legal. Nossa, tô aqui. Algumas conexões que assim, eu não faria sozinha, Que legal. Interessante. Silvia, é fantástico esse negócio da constelação familiar, né? É linda, né? Nossa, explica muita coisa. A Priscila falou aí agora, nossa, fez muito sentido pra ela. Eu imagino, assim, porque eu acho que muitas fichas vão caindo e quando essas fichas caem, também a gente se permite respirar. Né? Porque, olha, eu nem sou mãe, eu tô aqui, ó, respirando. Ufa, que bom, que bom. Eu fico pensando, Sil, assim, o quanto essas mães não tiram uma carga de peso de si quando elas descobrem, assim, tudo que a gente falou basicamente até agora, que não precisam ser perfeitas, que podem mostrar fragilidade, que tá tudo bem, certos arranjos, né? Cada família tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. E também essa questão toda que você está trazendo da constelação, do que isso remete, né? Da onde isso vem, tanto na vida pregressa da mãe, quanto na vida dela com a filha desde o parto, né? Não, desde quando foi fecundado. Desde quando é gerado, né? Desde quando é gerado. Desde quando é gerado, tudo, né? Já fica impresso na criança o sentimento da mãe quando descobriu a gestação. Entendi. Se de repente... Mas isso aí é um pouco da teoria da psicologia perinatal, tá? Tem a ver com a constelação, mas também tem a ver com a psicologia perinatal, assim. Eu cheguei para minha mãe, né, e para o meu pai, num momento onde, sei lá, tô levantando uma hipótese aqui, financeiramente eles não estavam muito bem, minha mãe tomou um susto, fica impresso em mim que talvez não fosse o momento de eu vir, entende? E aí eu vou carregar isso para minha vida, se isso não for conversado comigo. Quanta criança não tem isso impresso, Sil? Porque a gente não tem mais tantas crianças planejadas assim, né? Um pouco disso acabou se perdendo ao longo dos anos, dos últimos anos aí. E muita mãe, a primeira reação é o susto, né?
Sim, sim. E aí o que acontece, porque eu vou tirar a culpa do peso, a culpa das costas das mães, né? O peso da culpa das costas das mães. Porque as mães carregam muita culpa, meninas. Nasceu um filho, nasce uma mãe e nasce uma culpa do tamanho de um mundo. É muito pesado. Né? Então, talvez ouvindo isso, as mães se culpem, ai, nossa, e agora eu traumatizei o meu filho para o resto da vida? Não, não é isso. É a forma que o seu filho entendeu a sua reação. Porque você pode ter descoberto que não era um momento legal, mas você pode estar amando no segundo momento, assim. Sim. No próximo segundo você já amou, né? Então, é o que o filho compreendeu quando ele quando ele chegou, e da reação que a mãe teve, tá? E isso pode ser trabalhado mais para frente. Existem técnicas para a gente trabalhar isso com relação à gestação, ao parto, né? E, enfim, a diversas coisas. Assim, aqui em casa, eu tinha certeza que eu ia ter 2 meninos. Não podia estar mais errada. Não podia estar mais errada. Eu tinha certeza disso, né? E o universo me presenteou como um feminino, assim. E hoje eu entendo que era para eu olhar para o meu feminino e não passar por cima das pessoas como um trator. Né? Sempre passei por cima das pessoas como um trator, porque eu tinha toda a verdade do mundo, né? Sil, deixa eu só aproveitar isso que você está falando, de que veio 2 meninas porque você precisava trabalhar algo. Eu sempre acreditei muito nisso, sem embasamento nenhum, porque não é algo que eu tenho me dedicado a estudar. Mas eu acho que certos filhos, se não todos, vêm para trazer incômodo a alguns pais, para trazer cutucões, e trazer reflexões, e trazer evoluções e confronto, né? Justamente para a evolução desses pais também. Eu acho que vem para eles, talvez, dentro da gente, um pouco do que eles precisam trabalhar, não sei. Sim, faz muito sentido. É importante a gente colocar, assim, que a constelação, a teoria sistêmica traz que os nossos filhos e a gente, né, todo mundo que vem para a Terra, vem para o sistema familiar por amor. Só por amor. E por amor, a gente se coloca a serviço. Que é isso que a constelação traz, assim, né? Se coloca a serviço. Para que a gente olhe... Meninas, eu era uma ótima mãe. Até ter filhos. Adorei. Eu tinha especialização... Tinha não, né? Eu tenho especialização em neurologia infantil. E então, assim, imagina, você não pode, né? Orientando as mães. Sabia tudo. Você não pode deixar o seu filho dormir na sua cama. Filho meu jamais vai dar chilique no mercado. Gente. Né? Então, graças a Deus que eu tive filhas. Graças a Deus que elas são desobedientes. Graças a Deus que elas me mostram outro caminho. E, Sil, é tão legal isso, né? Porque, assim, eu tenho algumas mães que são minhas pacientes e é muito legal ver essa questão até do processo terapêutico, o quanto elas se abrem para o autocuidado. Às vezes as mães se anulam tanto de ser elas mesmas para cuidar dos filhos, para fazer a vontade deles e se perdem nesse processo todo. Como é bacana quando essas mães, quando as mães que estão ouvindo a gente, se permitem olhar para elas, mulher em primeiro lugar. Que faz todo sentido isso que você está falando da constelação familiar, que em primeiro lugar veio eu, sou eu. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar do meu filho? Né? Pois em primeiro lugar veio o meu sistema, né? A minha individuação. Agora, se eu fico também presa ao meu sistema familiar
né? E tendo que ser aquilo, tô colocando muito entre aspas aqui, tá? Porque minha mãe tá aí. Sendo brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, assim. Mas se eu fico tentando ser aquilo que minha mãe projetou em mim, eu não consigo ser mãe. Eu não consigo nem ser gente. Eu não consigo ser gente. E não é só em mãe não, viu, Sil? Eu acho que é em tudo. Todos os aspectos da vida, todas as funções da vida, todos os papéis ocupacionais da vida. Graças a Deus, assim, eu tive muita liberdade de fazer escolhas, né, na minha vida, de seguir a profissão que eu sempre quis, assim, graças a Deus, com relação a isso, assim, os meus pais sempre foram muito tranquilos, mas se eu entro no papel de cuidadora, se eu entro no papel de ter que cuidar do meu pai e da minha mãe, esses dias eu tomei um chacoalhão do meu pai, que eu fui dar um sermão nele, ó, você tem que se cuidar, você não pode sair de casa, né? Ele falou, você pensa que você tá falando com criança? Foi um chacoalhão, foi do tipo, coloque-se no seu lugar. Você veio depois. Nós viemos antes, né? E minha mãe endossou isso. E aí eu falei, caraca, a gente se perde na nossa própria constelação, assim, né? No nosso próprio tomar os pais. Que é um exercício sistêmico diário. Se eu fico cuidando dos meus pais, quem é que está cuidando dos meus filhos? Importante isso também, né? Importantíssimo. Muito. Então, assim, é um cuidar geral, né? Uma maternagem para todos os lados, né, Sil? É uma maternagem com os nossos filhos, né? E com os nossos pais, cabe a gente ser filho. Não, receber a maternagem, né? Você recebe, você passa, é algo que faz parte, né, desse ciclo. Você saber que o que vem de lá é que vem, não é você ficar mandando isso, você vai mandar para os seus filhos, né? Exato, exatamente. E assim, eu aceito o que foi me dado e peço licença para fazer diferente. Que lindo isso. Muito bonito. Assim, uma vez... Eu gosto muito de usar poemas, enfim, né, alguns textos assim de gatilho. E uma vez eu usei um texto com algumas mães que funcionou tão bem e para trabalhar essa questão da relação com as mães, né? E assim comigo mesma, na verdade. E Shakespeare falava assim que não é porque alguém não te amou como você gostaria que ele não amou como ele pôde, né? E eu acho que isso vale tanto a gente considerar que, assim, às vezes a gente espera tanto da nossa mãe, né, falando como filha, que é o papel que eu ocupo, né, a gente espera tanto que a gente cobra tanto e valoriza pouco, né, mas é um amor tão intenso e doador, né, da parte das mães, que mesmo não sendo, às vezes, aquilo que eu quero, a caixinha que eu quero, de saber reconhecer, né, que amou como pôde, que fez o que pôde, né, e eu acho que a mãe tem isso pra si, eu amo como eu posso, né, deve ser também libertador esse sentimento, né. É isso, perfeito, Mi, é isso, e conforme você foi falando, assim, me veio algumas mensagens, né? Mensagens que eu digo, eu comigo mesma, né? Conversando aqui. E aí vem assim, tá, mas e se eu tive uma mãe que me maltratava, uma mãe narcisista, ou uma mãe que não cuidava de mim? Como é que eu aceito tudo isso, né? E é aí que eu vou cuidar dessa minha dor. E é aí que eu vou cuidar dessa minha criança ferida, para quando eu for fazer a minha maternagem, não é a minha criança que está cuidando da minha filha. Nossa, eu acho que isso pega, hein? Sensacional. Nossa, eu acho que isso é uma das coisas que mais pega. A gente tem bastante criança interna cuidando de crianças aí. Crianças internas não bem resolvidas cuidando de outras crianças, né? E esse negócio da criança... Pode falar, Sil, pode falar. Não, pode completar. Não, e esse negócio da criança interna é uma coisa tão importante da gente pensar que a gente se perde dela, né?
E a gente se perde e a gente acha que assim, eu tô bem resolvida com o que aconteceu comigo, mas qualquer gatilho já é suficiente para você entrar em contato com essa criança interna e você se perder de você mesmo. Exato. As meninas que estão assistindo, acompanhando as lives sempre, né? Elas já estão cansadas de me ouvir falar, mas eu acho super importante. Porque quando a minha criança interna grita, o que está gritando é meu sistema límbico, né? Que é responsável pelas nossas emoções. Que é responsável pelas nossas emoções. Então, eu vou ficar no meu trauma. Quando a minha criança grita comigo, e eu lembro da minha mãe gritando, ou do meu pai gritando, de um professor, de um cuidador, a minha tendência é gritar de volta. É usar essa reação, né? Permitir que o meu de defesa, que o meu sistema emocional, né, sistema límbico ali, resolva por mim. E aí eu não permito o meu córtex frontal e pré-frontal. E aí existem técnicas, existem exercícios para a gente conseguir se colocar no nosso adulto, né? Para cuidar da nossa criança. Da nossa criança interna e das nossas crianças. Da nossa prole. Sim. Fantástico. Nossa, muito legal. Não é que dá vontade de, não sei, fazer isso chegar instantaneamente no ouvido de todas as mães do mundo, porque assim, se pra gente é revolucionário certas coisas que a gente tá ouvindo, imagina pras mães o quanto isso não pode ajudar, né? Pois é, Mi, exatamente. Assim, quando eu fui descobrindo tudo isso, eu falei, gente, esse conhecimento não pode ficar só comigo, assim, é tão transformador e é um movimento diário, tá? Não é um movimento que eu falo assim, pronto, acordei sua mãe perfeita. Gente, não. E não é tão simples assim, né? Não é simples porque a gente tem muito trauma, né? Queira ou não, todo mundo é viver pra ter trauma, tá? Sim, não é sim. Né? A gente vive, Fake a gente news, tem quem fala que não tem, né? Fake news também, quem fala que não tem trauma. Fake news. E graças a Deus que a gente tem. Porque aí a gente consegue honrar a nossa história. Sim. Se a gente não honra a nossa história, a gente segue lutando contra ela. E aí, de novo, um gasto energético que eu não me coloco pra vida. E mais um trauma. E mais um trauma. E retraumatiza. E mais um trauma. Nossa, faz todo sentido isso que você tá falando. Mãe, como é que tá essa conversa pra vocês aí? Vocês estão tão quietinhas? Tá fazendo sentido tudo isso que a gente tá conversando aqui? Dá um feedback pra gente. Porque a gente tá tão chocada. Eu não sei, porque eu fico pensando, se pra mim tá fazendo sentido e eu nem vivo, né, a realidade de vocês, eu fico pensando o quanto isso não tá acionando pensamentos e reflexões nas mamães que estão ouvindo, né? Porque a gente já fica toda cheia de caraminhola, cogitando, se eu soubesse disso antes, Imagina quem tá com o filho aí crescido e queria ter entendido antes, né? Mas você sabe, Sil, quando você começou a falar da questão do amor, uma vez eu participei de a Natália falou que tá ótimo, a Priscila, por diversas vezes... realizar um desejo. Opa, vou pegar aqui. Por diversas vezes me veio querendo realizar um desejo meu através do meu filho. Como é isso no sistema familiar? Olha, tem uma pergunta. Você viu? Pera lá, não vi. Eu fiquei ali na Flávia, que falou que está refletindo. Flávia foi minha companheira de faculdade. Uma querida. Legal. Você entendeu a pergunta? A Natália escreveu, tá ótimo, né? Agora, por diversas vezes, eu me vejo querendo realizar um desejo meu através do meu filho. Como é isso no sistema familiar? Eu preciso que elabore um pouco melhor essa pergunta, assim. Elabora um pouco melhor para mim essa pergunta para eu tentar entender o que é. Você reproduz o seu desejo no seu filho, assim, que o seu filho seja, sei lá, um excelente aluno, uma excelente pessoa? Não sei se é isso. Eu acho que foi algo nesse sentido. Parece. Pri, reformula aí pra gente, pra Sil poder responder pra gente. Ô, Sil, só dando um asterisco aqui.
Não, pode Você vai ir. responder? Tá. Deixa eu só falar de uma questão que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala assim dessa cobrança do amor, né? Eu sou a filha mais velha, e quando você fala aí da questão do amor, né? Que você vem através do amor e tal, eu sou a filha mais velha e a gente nunca teve muito em casa, assim, por exemplo, a questão do eu te amo. Então, assim, isso nunca foi muito falado escancaradamente. E eu vejo no contato com o meu irmão que isso já é escancarado. Meu irmão já falou eu te amo pra Deus e o mundo aqui, né? E aí, teve uma vez que eu fui eu estava fazendo um curso de programação neurolinguística. E aí, o professor lá foi falar dessa questão do eu te amo e do amor. E ele falou que, assim, que os nossos pais, eles não precisam dizer pra gente eu te amo. Que esse eu te amo está entre linhas. É numa comida que eles fazem, que você gosta. Então, por exemplo, assim, quando eu vou para Minas, eu não escuto eu te amo do meu pai com a minha mãe. Mas eu sei que quando eu chego tem uma comida ali que eu gosto. Então, assim, o meu eu te amo eu recebo de outras formas. E isso fez tanto sentido para mim que eu falei, gente, é isso. Uhum. Não preciso escutar o eu te amo, mas eu posso perceber ele de outras formas, né? Perfeito, perfeito. E acho ótima essa colocação. E assim, vou fazer uma vírgula aí também e continuar a frase, assim, né? A gente só dá aquilo que a gente teve. Se os nossos pais não tiveram o eu te amo, Linguagens do Amor, Flávia, esse livro é ótimo. Se a gente não dá aquilo que... os nossos pais só dão aquilo que eles tiveram. Se eles não tiveram um eu te amo, como é que eles vão saber dar, né? A forma da minha avó materna agradar a gente era dizer, nossa, como você tá gorda, bonita. Você quer um elogio desse, né? A Débora... Olha aí, ela completou a pergunta. A Débora escreveu uma coisa bacana, assim, enquanto a reflexão, a Débora é uma amiga querida também, aluna do Reprogramação Materna e tá aí super bem com um bebezinho que chegou, inesperado, mas foi, tá muito amado, né? Que gostoso, parabéns, mamãe recente. Então vamos lá, algo que não tive, por exemplo, quero para ele o que eu não fui e não consegui ter, então eu queria ser, um pesão, um pesão, assim, vamos lá, geralmente a gente quer dar realmente aquilo que a gente não teve, né? Porém a gente esquece que cada um tem um propósito de vida. E se eu não permito que as minhas filhas tenham esse propósito de vida, de novo eu quero moldar elas na caixa. E o que é bom pra mim pode não ser bom pra ela. Claro, gente, guardadas as devidas proporções de uma criança de 4 anos e uma criança de 7 anos. Tá? Claro que algumas decisões eu tenho que tomar por elas, porque elas precisam do adulto tomando a decisão. Eu e o meu marido, né? Mas vou dar um exemplo aqui de casa. A Bela, a mais nova, ela não gosta de beijo. E eu amo beijar. Não gosta de beijo. E eu esqueço. E aí eu vou lá e ela fala, mamãe, você já sabe que eu não gosto de beijo. E a minha fala com ela fala, porque aqui elas são ensinadas a serem respeitadas. E a respeitar o próprio corpo. Então, o que eu digo pra ela? A mamãe esqueceu. É que a mamãe gosta muito de beijar, mas eu te respeito. Se você quiser, eu posso te beijar. Eu só vou te beijar se você permitir. E aí segura a ansiedade, né, Sil? Porque se é uma coisa que você gosta... Você quer agarrar aquela coisa fofa, você quer beijar, você quer esmagar. E ela diz não. Aí você compensa na mais velha. Não, aí eu compenso assim, tudo bem, um abraço? Tudo bem, um abraço, tudo bem, né? Então veja, assim, eu tô ensinando o que pra ela? A colocar limite. O limite do próprio corpo. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Não importa se a minha verbalizar, isso é importante, né? Muito, gente, porque a gente evita muitas coisas lá no futuro, né? E vocês sabem. Sim.
E claro, assim, se a gente falando de coisas bem graves, né, bem graves mesmo, tipo uma violência sexual com crianças, mas não indo tão longe, o próprio domínio sobre o próprio corpo, né, a consciência corporal do que eu gosto, do que eu não gosto ser respeitado, e como que eu alinho isso com o meu eu, né, se a família não permite a criança ter essa manifestação, essa expressão das preferências e do domínio do próprio corpo, a gente massacra, né, esse crescimento da criança, né? O crescimento corporal. Massacra, perfeito. Como se eu falasse pra você assim, vem cá, que eu vou ficar te esmagando o tempo todo. Né? E se isso não é legal pra você, como é que você vai se sentir? Não, mas eu sei o que é melhor pra você. Cara, você vai se sentir muito desrespeitada. E a criança é um indivíduo que precisa ser respeitado. Sim. E a colocação de limites começa desde cedo, né? E aí, como saber dar limite se a gente não aprende desde pequenininha e o limite no próprio corpo? Isso é importantíssimo. É muito sensorial, né? Muito. Sim, total. Eu acho que a gente tá na hora de terminar. Que a hora tá acabando. Aí começa o cronômetro aqui, eu fico desesperada. Não, ainda não. Olha, a gente pode ir finalizando por aqui, porque senão se a gente abrir um assunto e esse negócio cair, eu vou ficar frustrada. Ô Sil, mas olha, a gente pode ver como é que vai ser o feedback de hoje, porque realmente a gente levantou aí algumas demandas durante a conversa, né? De repente a gente marcar um repeteco com alguns temas que foram ficando que a gente suscitou, mas não elaborou o tema, né? Não trabalhou. Porque é tanta coisa, de fato, é um universo tão complexo que, de repente, a gente fazer mais uma abordando o que a gente só pincelou pode ajudar também, né? Claro, meninas, eu estou à disposição. Quanto mais a gente puder passar esse conhecimento, para mim é muito gratificante, tá? Que é um propósito de vida, sabe? Ninguém precisa passar pelas dificuldades, muito entre aspas, né, do que eu passei, e ninguém precisa massacrar as próprias crianças querendo colocá-las dentro de uma caixinha. E se cuidar em primeiro lugar, eu acho que isso é muito importante. Não se perder de você mesmo. Porque você se perdendo de você mesmo, como é que você cuida do seu filho? Como é que você cuida da sua filha? Né? Acho que cuidar de si mesmo é uma coisa muito importante. Eu amei o nosso bate-papo. Que bom, que bom. Eu também adorei. Assim, acho que o que fica os nossos filhos pedem para que a gente se cuide. Se a gente não se cuida, eles adoecem por nós. Então a gente tem que prestar bastante atenção em tudo isso, né, Sil, nessa relação toda. Prestar atenção, claro, em todos os comportamentos e sinais das crianças, mas lembrar que a gente também tenta sempre resgatar a questão da mulher olhar para si, né? Que a tendência da mãe é se anular. Então a gente bate bastante nessa tecla no sentido de primeiro para eu estar bem, poder cuidar dela da melhor forma possível. Que é claro que é o que a mãe quer pro filho, né? Mas quando a mãe tá pela metade, cuidar pela metade é muito difícil, né? É uma doação gigante. Integral. E quanta energia, né? Quanta energia gasta aí sem ser canalizada para o lugar certo, né? Eu fiquei aqui fazendo uma digressão da palavra doação, né? É como se fosse dó e ação. As duas coisas ao mesmo tempo, elas são antagônicas, mas elas se completam, né? Porque muitas vezes por dó eu me dou ao outro, sendo que eu não tenho nada para doar. Eu me esvazio para doar para o outro, isso não ajuda. Né? E não é justo com a gente, né? Não é justo a gente doar mais do que... Não do que receber do outro, mas do que a gente dá pra gente mesmo, né? Que a gente vai se frustrando à medida que a gente vai querendo tanto do outro, das situações, e a gente não tem, né? Na mesma proporção que a gente quer, às vezes. É por isso que esse autocuidado é tão importante. Nossa, quase que eu comecei um assunto novo. Mas assim, só pra pincelar isso que você falou, porque eu fico pensando que, assim, a relação, ela é um pouco ingrata, né? Porque a mãe se doa tanto pro filho e o filho não tem a mesma doação de volta nem um terço, porque, assim, a doação é gigantesca que a mãe faz, a gente não tem nem como se comparar a isso. Então, é uma relação, em certos pontos, é uma via de mão única, é uma doação sem retorno.
né? Mas é Isso isso, é muito meninas. injusto. Na constelação é isso mesmo. Assim, a mãe, os pais só dão e os filhos só recebem. Os filhos não precisam dar nada em troca pra gente. Eles podem ser livres para colocar pro mundo, não pra gente. Ou seja, essa visão é libertadora para a mãe, mas é libertadora para os filhos também, né? Muito, muito. Mãe livre, filho livre. Delícia. É isso aí. Tem aquela frase que o pessoal fala, eu não vou lembrar agora direito, mas assim, deixe livre, porque se voltar, Sim. você conquistou, sei lá, alguma coisa do tipo. E estamos a 25 segundos de terminar o nosso bate-papo e eu preciso dizer que foi fantástico. Foi muito legal, Sil. Positivamente agradece demais sua presença, seu compartilhamento de conhecimento. E a gente espera que a gente consiga fazer isso mais vezes, viu? Porque foi sensacional.